Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Mudança de tempo, previsão é de mais chuva e possibilidade de granizo em Minas Gerais. Outubro Rosa, conheça o trabalho de uma ONG que destaca pacientes em calendários comemorativos. Nos nossos estúdios, uma entrevista sobre os direitos do paciente com câncer. Preço da batata ficou 40% mais barato no sacolão. São os destaques de hoje do Jornal da Manhã. Olá, bom dia! Uma pesquisa revelou o que nós já suspeitávamos, né? Está piorando a qualidade da alimentação do brasileiro. A obesidade está aumentando. Segundo a mais recente edição da Pesquisa Orçamentária Familiar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o consumo de alimentos processados e ultraprocessados aumentou 12% em 10 anos. Já o consumo de alimentos in natura caiu 5% no mesmo período. O Ministério da Saúde aponta ainda que a obesidade já cresceu 60% nos últimos 10 anos no Brasil. E o motivo principal é a maneira como o brasileiro se alimenta. Um estudo do Ibope Conecta revela que mais de 80% da população não tem uma alimentação regrada, optando por comidas industrializadas que são mais práticas e menos saudáveis. Ontem nós mostramos aqui no Jornal da Manhã que o preço do arroz subiu. Na contramão desse crescimento, o preço da batata ficou 40% mais barato no sacolão. O produtor está saindo no prejuízo, mas o consumo aumentou. Ela ocupa espaço de destaque na bancada. E tão certo quanto a lei de oferta e procura é que quanto mais tem disposição de um produto, mais barato ele fica. Com preço máximo nos últimos 30 dias de R$ 1,09 e agora a 69 centavos, cresce o consumo. Sim, é bom comprar batata e quando ela está num bom preço é melhor ainda, né? Várias opções de comidas. São adquiridos 100 sacos do tubérculo por semana aqui. E com a batata, o cardápio pode ser ainda mais variado. Do purê à massa para lasanha. As praças que colhem na temporada das águas têm apresentado significativa queda na área de plantio. A saca chegou a custar, na primeira semana de outubro, ao produtor R$ 20. Por todo o sacolão há opções abaixo de R$1, como a cebola, essencial no tempero do brasileiro. Itens que têm a reposição maior, já que a oferta está acessível. Pelo que a gente pode ver aí, já tem um bom tempo que vem a um preço bem baixo em relação aos outros anos, né?
das safras das batatas, né? E na Semana do Professor foi divulgada a lista dos vencedores da etapa regional de um concurso que premia trabalhos de educadores. E no Dia do Professor, um presente para eles. Foi divulgado o resultado da etapa regional do Prêmio Professores do Brasil. Os nomes dos 30 vencedores da 11ª edição estão publicados no site do concurso. Também foram divulgados os 20 ganhadores da premiação especial. Mais de 4.000 professores da educação básica da rede pública de todo o país se inscreveram este ano. O prêmio reconhece e recompensa o trabalho de docentes que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem em sala de aula. Na etapa regional foram premiadas 6 categorias, que contemplam desde o trabalho desenvolvido em creche e pré-escola até o ensino médio. Nesta edição serão distribuídos R$ 305 mil aos ganhadores, bem como viagens educativas no Brasil e no exterior. Os 6 vencedores nacionais serão conhecidos no dia 29 de novembro. O trabalho de uma educadora de Minas Gerais foi vencedor da etapa regional do Prêmio Professores do Brasil. De Uberlândia, a professora Luciana Soares Muniz, da Escola de Educação Básica da UFO, venceu com o projeto Diário de Ideias, Linhas e Experiências na categoria Ensino Fundamental, Anos Iniciais. No total, 4.040 professores da educação básica da rede pública de todo o país se inscreveram no programa. O prêmio distingue e recompensa o trabalho de docentes que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na sala de aula. E por falar em educação, o processo de alfabetização é indispensável para o domínio da leitura e escrita. Esse é um dos grandes desafios enfrentados pelos profissionais dentro da sala de aula. A Constituição de 1988 garantiu o acesso à educação para todo cidadão, mas somente em 2006 tornou-se obrigatória a matrícula no ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade. O tempo em sala de aula passou de 8 séries para 9 anos de estudo. Isso para fortalecer a educação básica no país. A importância é que as crianças elas vão estar inseridas ao mesmo grupo delas, né, aquela mesma faixa etária, né, o período onde ela já está preparada, né, para ela ser alfabetizada, né, a idade, né, então quando eles estão enturmados mais ou menos com a mesma faixa etária deles, eles têm as mesmas aspirações, eles têm os mesmos anseios, eles têm, né, eles interagem melhor. A etapa mais importante do desenvolvimento se inicia na primeira infância. Nesta fase e nos 3 anos iniciais da escola, os educadores utilizam de práticas lúdicas para que as crianças possam adquirir a aprendizagem. Eu trabalho mais com brincadeiras, principalmente para crianças do primeiro ano, que passa muito tempo assim, que hoje em dia fora da escola tem muita atração, então o professor ele tem que ser criativo, usar toda a sua criatividade para poder aplicar na aprendizagem, através de brincadeiras, trabalhar com histórias, trabalhar o lúdico com a criança, o teatro, a música, e através disso aí conseguir aplicar na leitura. O processo de alfabetização sofreu mudanças com o passar dos anos, evoluções e readaptações de métodos, mas ainda enfrenta dificuldades. Uma delas é a questão da distância da família do meio escolar. Os alunos são alfabetizados e ao mesmo tempo letrados, né, de acordo com as propostas que os governos, né, anteriores, né, têm assim, orientado para que as escolas trabalhem em cima de competências, em cima de habilidades, né, em cima das capacidades que os alunos terão que adquirir, né, naquela fase, naquela faixa etária dele. Então, eu acho que houve uma grande evolução. Veja a seguir: mudança de tempo, previsão é de mais chuva e possibilidade de granizo em Minas Gerais. Outubro Rosa, conheça o trabalho de uma ONG que destaca pacientes em calendários. Nos nossos estúdios, os direitos do paciente com câncer. Eu volto já.
No dia 20 de outubro, Paracatu completa 220 anos. E nada mais justo que parabenizar todo o povo paracatuense por mais um aniversário de nossa querida cidade. É com muito orgulho que a Coopernossa, a Cooperativa dos Produtores Rurais de Paracatu, parabeniza a todos os trabalhadores do nosso município por fazerem desse recanto das Minas Gerais um lugar tão especial para se viver. Parabéns, Paracatu, Coopernossa, uma nova cooperativa. Um novo destino. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Uma frente fria chegou a Minas Gerais. A previsão é de mais chuva e possibilidade de granizo por toda a semana no nosso estado. A primeira frente fria que atingiu Minas Gerais durante a primavera provocou uma mudança no clima. No fim de semana, a temperatura ficou alta em várias cidades, o que é normal na passagem desses fenômenos. O alívio só veio ontem com a chegada da chuva. A mudança drástica no tempo em Minas Gerais foi provocada pela chegada da primeira frente fria da primavera. Primeiro fez com que as temperaturas aumentassem até atingirem números recordes e depois os temporais acompanhados de granizo. Ainda há possibilidade de queda de gelo em algumas cidades mineiras, especialmente no norte, leste e Mucuri. A chuva, por diversas vezes acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas, devem continuar durante toda a semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a mudança no clima já estava prevista. É que estávamos sob domínio da massa de ar seco. Sempre que há a aproximação de uma frente fria, as temperaturas disparam. Por isso, tivemos um fim de semana com calorão em todo o estado e temperaturas recordes. Desde ontem, a frente fria começou a atuar, provocando chuva em diferentes pontos de Minas Gerais. O tempo instável deve continuar durante toda a semana e com possibilidade de temporais e queda de granizo em algumas cidades. A Associação Vida Viva de Varginha, no sul de Minas, está produzindo um calendário com imagens das pacientes atendidas pela instituição. Na folhinha do ano que vem, cada mês vai ser ilustrado por uma mulher que batalhou contra o câncer. Se for para enfrentar o câncer, que seja com autoestima e motivação para a vida. Para ajudar na luta, o Vida Viva criou um calendário especial, com fotografias de modelos que têm a doença e procuram contornar a situação com bom humor e amor próprio. E o calendário a gente quer também trabalhar a conscientização e, ao mesmo tempo, captar fundos que é em benefício do próprio paciente, da paciente, né? A produtora e empresária Marina Aze é a responsável pelo calendário. A parceria com a instituição surgiu quando os pacientes foram ao teatro assistir a um filme do projeto Oficine. Esse encontro do artista com pessoas sensíveis, né, dá sentido para o nosso trabalho e, na verdade, quem está sendo ajudado é a gente mesmo. O projeto tem um detalhe curioso, o de maquiar as modelos somente de um lado do rosto. A ideia do calendário surgiu da gente poder mostrar os dois lados. Inclusive, a gente está muito nessa pegada agora dos dois lados, né? Os dois lados da doença, os dois lados da beleza, os dois lados da luta, né? E da saúde também. Porque como é saudável a gente aprender com a doença, né? A gente não se desesperar, não se entregar e aprender muito o que ela está falando para a gente, né? Para o fotógrafo e a maquiadora, participar do projeto tem sido uma experiência marcante. Trazer essa autoestima para os pacientes também, que vão ser homens e mulheres, para mim foi extremamente gratificante. Eu me emocionei assim, de ver no olhar delas a felicidade que elas ficaram de poder participar. Dos dois lados, o mais bonito é o cru,
porque é o que mostra a essência dela. E o que deixa ela bonita mesmo não é a sombra, não é a base, não é o blush. É o brilho nos olhos, Nossa, é linda demais. Regiane é uma das modelos que vai ilustrar o calendário. Segundo ela, participar desse projeto melhorou sua autoestima e a forma de encarar a doença. Eu falo assim, gente, por que desanimar? Não desanima. Que eu tenho a vida toda, eu tenho um filho para me criar, tenho uma família, né? Por que eu vou desanimar? A doença só mata você se você perder a fé e desanimar dela. Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e combate ao câncer de mama. E a nossa sala de entrevistas de hoje recebe a advogada Isabela Albernaz, que vai falar um pouquinho com a gente sobre os direitos que o paciente com câncer possui. Seja bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, Lilian, pelo convite. Vamos falar aí um pouquinho sobre direitos, né? O paciente com câncer enfrenta várias dificuldades, né? É muito complicado receber um diagnóstico desse. Sabemos que o tratamento em muitos casos, né? Dependendo do nível, do grau da doença, é bem complexo, né? Mas para amenizar pelo menos esse sofrimento, alguns direitos são garantidos pela lei, né? Isso, Lilian, são vários benefícios, na verdade. Inicialmente, a gente começa pelo tratamento, né? Então, existe a previsão legal de que o paciente com o diagnóstico de câncer, ele tem até 60 dias contados desse diagnóstico para iniciar o tratamento pela rede pública de saúde. Então, isso é muito importante porque uma doença grave como um câncer, ela exige que a terapia seja iniciada o quanto antes, né? Então, disso depende toda a evolução do tratamento. Então, hoje já existe essa previsão. Quem vai determinar esse início é o próprio médico, a partir do momento em que ele registra esse diagnóstico, e aí o SUS já tem esse tempo para poder iniciar a terapia. A gente sabe que o sistema público de saúde é meio lento, tumultuado, né? É um problema crônico no nosso país. Os pacientes, muitos pacientes, eu creio que têm esse direito, né, até negado às vezes, protelado, né? A pessoa que não consegue iniciar esse tratamento depois do diagnóstico, em até 60 dias, ela pode fazer o quê? Ela pode ir ao Ministério Público, ela pode ir também a um advogado e procurar orientação, porque a Justiça vai obrigar, né, a rede pública de saúde a fornecer esse tratamento adequado. E é importante também, Lilian, a gente falar ainda dentro desse quesito tratamento, né, que o paciente com câncer maligno, seja homem, seja mulher, ele tem direito inclusive a participar de programas de testes de medicamento. Então, assim, a Anvisa, né, que é a nossa agência reguladora, ela é que determina quais medicamentos vão ao mercado, ela, ainda que esse medicamento não tenha um registro na Anvisa, ele pode ser oferecido a esses pacientes. Claro que é feito, né, uma triagem, porque a pessoa ela tem que estar ciente dos riscos de um tratamento experimental, mas inclusive tem essa previsão. Então, o paciente com câncer maligno, ele tem essa opção de participar também. Tem também medicamentos de alto custo que são fornecidos pela rede pública de saúde. Esse é um ponto também que é bastante procurado, eu creio. Tem uma demanda judicial muito grande na questão da medicação, dos medicamentos de alto custo, né? A pessoa não conseguiu também esse mesmo caminho? Esse mesmo caminho. É porque essa lista, na verdade, existe uma lista de medicamentos, né? E essa lista deveria ser revisada com frequência, mas infelizmente não é. Então, muitas vezes acontece de um medicamento ser eficaz e ele não está inserido nessa lista porque a lista ainda não foi atualizada. Então, é para isso que a paciente, né, o paciente pode procurar o judiciário para poder buscar que o SUS forneça esse tratamento quando não existe um outro tratamento eficaz fornecido já pela rede pública. Então tem essa opção também, né? Claro que procurar o judiciário é o último dos casos, né? Porque você primeiro tem que buscar aquilo que o SUS oferece, mas existem essas previsões também, né? Então assim, o medicamento não está na lista, né, de medicamentos que são fornecidos, você pode ainda ter essa opção de buscar o judiciário e claro, com perícia médica, né, com quesitos técnicos, se caso ficar comprovado que aquele medicamento é eficaz e é a única terapia que pode garantir a vida do paciente, sim, existe a possibilidade do judiciário conceder também. O paciente então está resguardado, né? Na questão previdenciária.
Então, existem alguns benefícios, né, que o paciente tem acesso, independente da doença, né, mas no caso do câncer a gente tem alguns benefícios a mais. O auxílio doença previdenciário, por exemplo, né, ele é um auxílio que você recebe quando você contribui com a Previdência Social, então precisa que a pessoa esteja em dia com as suas contribuições sociais. E no caso do câncer, do câncer maligno, né, da neoplasia maligna, ela não exige essas contribuições. Então a pessoa só precisa ser segurada da Previdência Social. Então, se eu comecei a contribuir com a Previdência Social hoje e amanhã eu tenho um diagnóstico de câncer com metástase, por exemplo, a partir de amanhã, ainda que eu não tenha 12 meses de contribuição, que é a carência exigida hoje pela Previdência, eu posso entrar sim em auxílio doença. Não há o que questionar nesse aspecto, né? Isso. Se for negado, o judiciário está aí para poder dar o amparo a esses pacientes. E é importante dizer também, Lília, que a Previdência Social ela funciona como se fosse um seguro de vida. Então, a pessoa ela não pode buscar a Previdência se a doença que ela tem, né, seja um câncer ou seja outro tipo de doença, né, ela é posterior, anterior à sua filiação. Da mesma forma que eu não posso contratar um seguro de vida já com uma doença pré-existente e querer que o seguro cubra essa doença, né? Então, assim, isso eu não posso isso para a Previdência. O que a Previdência cobre? O agravamento. Então, caso a minha filiação, né, já tenha acontecido quando eu já era portadora de uma doença, né, eu posso buscar a Previdência Social se essa doença for agravada. Então, eu busco pelo meu agravamento. Às vezes é bom a gente esclarecer isso, porque tem pessoas que buscam a Previdência e têm o benefício negado, mesmo com doenças graves. Isso. É porque a filiação, que é contada a partir da primeira contribuição que a pessoa faz, já aconteceu quando ela estava em tratamento. E aí, nesse caso, a Previdência realmente não reconhece o direito, né? Então, assim, é bom a gente esclarecer que é preciso ser segurado. Não precisa ter a carência de 12 contribuições, mas essa primeira contribuição, que é a que vai determinar a filiação do segurado à Previdência Social, ela deve acontecer antes do diagnóstico. Se ela acontece após o diagnóstico, a pessoa pode sim ter dificuldades, Lília. E se o paciente é segurado, preenche todos esses requisitos, qual que é o caminho para requerer esse benefício? Inicialmente procurar a agência da Previdência Social, né, munido de exames, laudos, e fazer o agendamento, o requerimento do benefício. Esse requerimento ele pode ser feito inclusive por telefone, através do número 135 da Previdência Social, e aí vai ser marcada uma perícia médica. Nessa perícia, que é feita na própria agência da Previdência Social, vai ficar identificado o problema do segurado e aí o perito já vai autorizar o auxílio doença ou, dependendo nos casos mais graves, uma aposentadoria por invalidez ou até mesmo um benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é um benefício que não é contributivo, então a pessoa não precisa nem ser filiada à Previdência, ser segurada, mas ela recebe se ela tiver preenchido aqueles requisitos de idade mínima de 65 anos ou pessoa que tenha alguma incapacidade independente da idade. E se for negado, a gente já sabe, o caminho é via judicial. Via judicial. Então a justiça ela está sempre aí para suprir a necessidade do segurado quando não foi possível resolver o problema administrativamente junto à agência da Previdência Social. Ok, Isabela, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, Lília. Fico à disposição. Sala de Entrevistas abordou hoje os direitos do paciente com câncer com a advogada Isabela Albernaz, nós que estamos aí no Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. É claro que a nossa dica número 1 é previna-se. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. O Lucas Fotos segue acompanhando as tendências tecnológicas e oferecendo o melhor serviço para a sua imagem. Avenida Quintino Vargas, número 82, fone 3671-1135. Cris Boutique, shortinhos, blusinhas, vestidos, calças, bijuterias, semijoias, perfumes, moda plus size e muito mais. Avenida Quintino Vargas, 254 Centro, em frente ao Banco do Brasil. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 130
61 Centro. Casa de Carnes Paracatu, a casa de carne que dá prêmios pra você. Na compra à vista de qualquer produto, concorra a prêmios. Avenida Olegário Maciel, 1170 Centro. Fone 3671-4191. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Copervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Copervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Copervap. Melhor atendimento e menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Saca-rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e um delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812. Fisiocenter, há 23 anos oferecendo saúde, bem-estar e excelência no tratamento estético em Paracatu. Parabeniza a todos os paracatuenses pelo aniversário de 220 anos da nossa querida cidade. A Fisiocenter quer parabenizar Paracatu pelos seus 220 anos de história, desejando prosperidade, sucesso, paz e bem-estar. Rua Salgado Filho, número 65, bairro Bela Vista. Ser feliz é ter bem-estar. Nesta semana foi comemorado o Dia do Professor. Entretanto, nem tudo é motivo de comemoração. 66% dos educadores já precisaram se afastar por um problema de saúde. Uma pesquisa revela que depressão e estresse estão entre os principais problemas. Luciano é professor universitário e de ensino médio. Nos últimos 4 anos, conciliou as aulas com outras tarefas, 2 doutorados ao mesmo tempo. Ele precisou planejar com cuidado a rotina para manter a mente saudável. Primeiro eu organizei meu tempo, eu tive que diminuir também uma carga horária de trabalho, usando de atividades físicas e usando também de meditação, justamente para manter o foco. Entre os professores universitários, a exigência com especializações e a pressão por produção de artigos e pesquisas são grandes. Para os professores do ensino fundamental e médio, jornadas duplas, falta de estrutura e alunos que chegam às salas com problemas de ordem afetiva e comportamental. Há um esgotamento nosso, talvez não em preparar ou lecionar um determinado conteúdo, mas justamente trabalhar e lidar com uma quantidade de alunos que chegam para nós sem essa formação de valores e sem essa formação de limites e de disciplina. Uma pesquisa realizada este ano pela revista Nova Escola mostra o tamanho do problema. Ela ouviu mais de 5.000 professores e mostrou que 66% deles já precisaram se afastar por motivos de saúde. O principal problema é a ansiedade. Ela atinge 68% dos profissionais. E destes, 28% já sofreram ou sofrem com depressão. Em geral, os problemas dos professores estão sim vinculados a estresse, estão sim vinculados à excessiva exposição, né? Estão vinculados ao fato do trabalho extraclasse, que é um trabalho muito volumoso, especialmente com mais uma vez com as redes sociais, as mudanças tecnológicas, com as pressões societárias, as pressões midiáticas. Então, fisicamente, esse professor ele tem um limite, né, e um aumento de exigências. Do ponto de vista psicológico, né, ainda é mais insidioso, porque
a cobrança, o produtivismo vai te deixando cada vez mais acuado, né? Assim, ninguém constrói conhecimento sob pressão. Estela participa de uma comissão de saúde mental da Universidade Federal de Minas Gerais. O núcleo foi criado para dar apoio a professores, funcionários e alunos que estão em sofrimento. A principal resposta que até recentemente, não só a universidade, mas todas as instituições davam para situações de sofrimento mental, especialmente quando ela se transforma num adoecimento, é a exclusão. Né? E a universidade, que é uma universidade inclusiva, né, atualmente ela não se satisfaz com isso, com o afastamento desse servidor. Então ela está desenvolvendo estratégias, né, de acolhimento, de acompanhamento, de apoio. A universidade, ela não pode abraçar, ela não é um serviço de saúde, mas ela é capaz de conectar, e está desenvolvendo essa ideia, né, de conectar o professor, o servidor, com um sistema de saúde adequado. O Brasil tem mais de 2,5 milhões de professores, mais 85% deles na educação básica, e desses, 3 em cada 4 têm licenciatura. É o que mostra o Censo da Educação Básica e Superior 2017. São quase 2.200.000 professores no ensino infantil, fundamental, médio e de jovens e adultos, um aumento de 16% em 10 anos. Hoje a grande maioria com licenciatura, o curso superior exigido para dar aula na educação básica. Em 2007, um pouco mais de 60% eram licenciados. E de lá para cá, uma coisa não mudou. As mulheres continuam sendo 4 em cada 5 profissionais. Já no ensino superior, o equilíbrio entre os gêneros se manteve. Dos 340.000 professores em exercício, 52% são homens. E quando se fala em mestrado e doutorado, 80% tem pelo menos um dos 2 títulos. Em 2007, mestres e doutores eram pouco menos de 60% dos profissionais em exercício. E em 10 anos, o total de professores no nível superior cresceu 7%. E o Jornal da Manhã desta quarta-feira fica por aqui. Que você tenha um dia abençoado e produtivo. A gente volta a se encontrar amanhã. Ao meio-dia tem Jornal da Cidade com Francis de Oliveira. Continue ligadinho na TV Minas Brasil, 24 horas no ar e com transmissão simultânea pelo portal mbnews.tv.br. Tchau, tchau. Fisiocenter, há 23 anos oferecendo saúde, bem-estar e excelência no tratamento estético em Paracatu. Parabeniza a todos os paracatuenses pelo aniversário de 220 anos da nossa querida cidade. A Fisiocenter quer parabenizar Paracatu pelos seus 220 anos de história, desejando prosperidade, sucesso, paz e bem-estar. Rua Salgado Filho, número 65, bairro Bela Vista. Ser feliz é ter bem-estar. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336.
Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Saca-rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e o delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812.